Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes nessa noite em poder estar aqui, juntamente com essa igreja, adorando e exaltando o nome daquele que é fiel e daquele que vive e reina para todo sempre. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Juízes de Israel. Nós estaremos lendo no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2. Enquanto você procura o texto bíblico que iremos mencionar nessa noite, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Abigail Filho, a sua esposa é Vilma ou Wilma? Wilma Almeida. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando de forma sobrenatural. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias Júnior, a sua esposa e os demais pastores e líderes que se encontram aqui nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus lhes conceda muitas vitórias. Pastor Elias Júnior, Deus abençoe pelo contato. É a primeira vez que aqui estamos. E eu tenho certeza que o mesmo Espírito que já tem usado aqueles que me antecederam, o mesmo Espírito de Deus que está sobre essa igreja irá nos usar nessa noite. Você concorda com isso? Digam amém. Glória a Jesus. Aleluias. Juízes, capítulo de número 13, o verso de número 2. Você que encontrou pode dizer um amém? Glória a Jesus. Então nos diz assim a palavra do Deus que é vivo e que está aqui nessa noite. Você já sentiu a presença dele aí? Não, parece que você não entendeu. Eu perguntei se você já sentiu a presença do Todo-Poderoso aqui. Aleluias. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Verso 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Desocupe a sua mão, coloque a sua Bíblia sobre teu assento.
Vamos fazer mais uma oração nessa noite para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no nosso meio. Senhor Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos nessa noite. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da tua poderosa presença. Ah, Senhor, que quando essa palavra, ela estiver sendo ministrada, que os céus nos traga cura, batismo com teu Espírito Santo, que haja renovo na casa, que haja edificação por intermédio da tua palavra. Ah, Deus, abra a porta da revelação e Espírito Santo, traga a nós nessa noite aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos de ouvir. Na qualidade de tua igreja, nós nos colocamos diante de ti, para ouvir a tua voz. Fala conosco e não te calas. Arabaia, sumindai, recalagasai. Ah, Senhor, abra os céus, Arabaia. Glorifica o nome de Jesus, o teu filho, nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. E se você concorda com essa oração, tome teu assento, glorificando e exaltando o Deus que te trouxe aqui com a mão forte, o Deus que venceu por ti neste dia chamado hoje todas as barreiras, o Deus que tem te dado vitória, o Deus que tem cuidado da tua casa, o Deus que tem cuidado da tua vida, o Deus que tem cuidado do teu casamento, o Deus que tem cuidado do teu ministério, o Deus que tem cuidado de todas as providências que você necessita para viver sobre a terra. Glória a Deus, aleluias. Juízes, capítulo de número 13. Nós iremos nos deparar diante de algo tão extraordinário e tão sobrenatural da parte de Deus. E Deus, Ele tem esse poder de nos surpreender. O povo de Deus estava sobre as mãos dos filisteus há 40 anos. Porque eles tinham voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, 40 anos, o povo de Deus estava sobre opressão e pressão. Sobre as mãos de seu inimigo. Só que Deus, Ele gosta, e foi cantado isso aqui, de elaborar coisas extraordinárias de onde é menos improvável. De onde menos esperamos é que Deus manifesta o poder e a glória dEle. E a partir do verso de número 2, a gente vai ver Deus surpreender uma família. Que bem na verdade, até então, é composta por um casal. Uma mulher que está no campo, uma mulher que está na lida, mesmo não gerando, mesmo não tendo a felicidade ainda de ser mãe, mesmo não produzindo mediante a expectativa alheia, ela continua exercendo um ofício, ela continua produzindo algo dentro da sua casa. Mesmo ela não produzindo algo para com que a sociedade viesse aplaudi-la, no que diz respeito, no que tange a ser mãe,
Mesmo lá fora, as pessoas olhando e tendo-a como uma mulher, ou como uma esposa, ou como uma família composta por duas pessoas, que Deus não estava presente naquele negócio, porque a mulher naquela época, que não gerava, era considerada como que se Deus estivesse punindo-a por algum tipo de pecado, ou como que se a bênção de Deus não estivesse sendo estabelecida dentro daquele lar. Ela continua exercendo um ofício dentro de casa. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Talvez a expectativa de alguém lá fora, para a expectativa de alguém lá fora, você ainda não produz aquilo que de fato, para eles, vocês deveriam produzir. Mas certo é que dentro de casa nós continuamos a exercer um ofício. Quem está entendendo? Tem gente que já pegou aí. Não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Não é o que as pessoas não é o que as expectativas das pessoas lá fora pensam acerca daquilo que você ainda não produziu. Mas é acerca da sua fé nele. Quando você continua exercendo um ofício, mesmo olhando e não tendo recompensa, mas continua caminhando e exercendo um ofício. Eu não sei qual tipo de ofício que você vem exercendo. Talvez alguém está frustrado, mas o que importa é que você continua caminhando, exercendo, porque a tua fé não está pautada num aplauso, a tua fé não está pautada no tapinho nas costas, mas a tua fé está pautada nele. E quando nós caminhamos exercendo um ofício, tem surpresa dele para a palavra súbia que vem ao nosso encontro. E ela está caminhando no campo e de repente ela é surpreendida por um anjo. E o anjo vai lembrá-la da realidade de vida que ela está vivendo, embora não houvesse necessidade. Mas tem hora que Deus faz questão de nos lembrar quem somos e o que exercemos e o que produzimos, para que quando o milagre, para que quando a bênção de fato ser elaborada sobre as nossas vidas, nós não venhamos nos deslumbrar mediante os feitos do Senhor, mas olhando para trás e rompendo para a frente, glorificando e exaltando o nome dEle, porque é Ele que faz. O anjo já aborda ela dizendo: mulher, eis que tu és estéril. E neste momento, agora, tu não geras, mas tu gerarás e conceberás um filho. Perceba que ele fala da realidade de vida, mas também ele chega dizendo o prenúncio do seu futuro. O homem, ele só chega diante de nós e faz questão, como já foi mencionado aqui, sobre a realidade que vivemos agora. Mas não é com a intenção de nos chamar à realidade, mas uma intenção... Sabe aquela intenção? Não, peraí, parece que você não está entendendo, você está muito feliz, deixa eu te falar a tua realidade. Não, mas você está caminhando muito contente. Peraí, parece que você não está entendendo a tua realidade. Você está trabalhando na obra de Deus, mas parece que você não entendeu ainda a tua realidade. Parece que você vem exercendo alguma coisa, mas deixa eu te falar, parece que você está fora da tua realidade. Olha como é que está a tua casa. Olha como é que está teu ministério. Olha como que está a tua vida. Olha como é que está a vida dos teus filhos. Ei, o homem faz questão de nos lembrar, pautado, parece que em uma amizade forjada, em um caráter de dizer que é amigo, mas bem na verdade uma sutileza. De uma falsidade, de uma ironia. Mas o anjo chega diante da mulher e diz: a tua realidade tu é estéril e não produz, não gera. Mas deixa eu te dizer, isso é realidade, porque o teu futuro já tem algo reservado para tu viver. Ei, a realidade é essa hoje, mas amanhã a tua realidade vai mudar. Ei, a tua realidade hoje é esterilidade, mas amanhã tu vai gerar.
glória. Trabaçovas. Tu conceberás um filho. E deixa eu te falar uma coisa, demorou gerar, mas quando gerar, não vai gerar qualquer coisa. Demorou a acontecer, mas quando acontecer, não vai acontecer qualquer coisa. Demorou a chegar, mas quando chegar, não vai chegar como qualquer coisa. Demorou alguém ver, mas quando enxergar em você, não vai enxergar um qualquer. Ei, tem novidade do céu chegando para a tua vida. Há uma esperança. Há uma realidade nova de vida para a tua história. Esse menino que tu irás gerar será um nazireu de Deus. Deus tem um propósito com essa criança. É por causa disso, eu vou te dar uma receita. Não é uma nutricionista que está falando com uma mãe que está gestante. Não é uma nutricionista, não é um médico que está falando com uma mulher que tem que tomar alguns cuidados porque vai gerar uma criança. Não, é um anjo enviado dos céus. Esse menino será nazireu de Deus. E sobre a tua cabeça não passarás navalha. E tu te cuida de não beber bebida forte. E não comer comida. Porque este menino será um nazireu de Deus desde o teu ventre. A mãe ouve aquilo. A mulher ouve aquilo e espanta. Porque quando Deus resolve nos surpreender assim, causa espanto. Quando Deus resolve abrir a porta, Ele não abre, Ele escancara a porta. Quando Deus resolve mudar o diagnóstico do homem na terra, Ele não pede licença, Ele chega e muda. Quando Deus quer quebrar o protocolo, Ele não pede licença para ninguém. Ele chega e quebra o protocolo e muda toda a liturgia do cenário. Ela se espanta com aquilo que ela está ouvindo. E aí ela deixa aquele cenário e vai direto, encontra o teu esposo. E ali ela vai relatar o ocorrido. O homem, quando ouve a palavra, fazendo uma conjectura, ele estremece. E teme diante daquilo que ele está ouvindo. Porque as coisas de Deus é assim. Quando é da parte do homem, a gente até balança. Mas quando é da parte de Deus, há temor no coração do homem. Perna treme. Ele temeu ao ouvir. E ele se preocupou com aquilo que a mulher relatou para ele. Mediante o encontro que ela teve com o anjo. O problema é que a gente anda encontrando com enviado de Deus por aí. E a gente não teme a palavra que Deus usa, o mensageiro, para falar conosco. A gente não teme, a gente começa a achar que é muito comum, porque você diz isso, porque tem gente que nem dá o trabalho de compartilhar o encontro que teve com o mensageiro do céu. Mas ela entendeu, ainda que aquele homem fisicamente era totalmente humano, ela entendeu que quando aquele homem abriu a boca, não era dele, era do céu, não era dele, era do céu. O problema é que Deus tem enviado muito mensageiro para entregar a mensagem do céu, mas tem gente que não teme nem treme mediante da mensagem, não compartilha a mensagem. Mas essa mulher entendeu que ainda que fisicamente parecia um humano, não era um humano qualquer, era alguém que havia sido enviado do céu. Aleluia. Então ela compartilha.
Sabe aquele culto, irmã, que a gente vai e quando a gente chega em casa, se a gente não compartilhar com alguém, a gente não dorme. Sabe aquele culto, irmão, que quando a gente chega, a atmosfera é tão do sobrenatural de Deus, que se a gente não mandar o WhatsApp para alguém, relatando o que ocorreu no culto, a gente não dorme. É isso que aconteceu na vida dela. O encontro foi tão violentamente terrível na presença de Deus, que ela chega e compartilha. E quando ela chega e compartilha, a palavra dela também tem peso, porque a palavra copiada não tem peso, mas a palavra que vem do mensageiro de Deus, compartilhada, ela gera peso no coração de alguém. Ela não usou Ctrl+C, Ctrl+V, não. Ela chegou e entregou na íntegra. Eu encontrei com um homem e ele me disse isso. O esposo olhou para tudo aquilo, mediante aquilo que ele ouviu, e disse: mulher, se algum dia você encontrar com ele de novo e eu não estiver do teu lado, me chame, porque eu preciso de perguntar a ele acerca de como que se dará o serviço e a educação do menino. Porque se para você teve receita, eu na qualidade de pai também vou ter. Porque se para você que é mãe, que vai gerar, teve receita de como é que você tem que se posicionar para que aquele menino, para que essa criança que vai ser gerada no teu ventre não nasça com deformidade. Eu tenho certeza que eu, na qualidade de pai, também tem que haver algum tipo de instrução. O problema é que a gente quer gerar, mas não quer ter instrução sobre aquilo que nós iremos gerar. E o Senhor disse que vai fazer, mas a gente não se preocupa de aprender a executar aquilo que vai ser feito por intermédio de nós. Por isso que aquele homem, quando ouve aquilo, ele se preocupa. A Bíblia diz que ela volta para o campo e de repente aquele anjo ali aparece de novo, porque mediante a responsabilidade daquele homem como pai, ele orou instantaneamente diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. E por isso ele enviou o anjo novamente. O problema é que tem gente que tem responsabilidade, mas diante da responsabilidade não tem oração. Tem gente que tem a responsabilidade, mas não, vamos deixar, se falou só com ele, se falou só com ela, já tá bom, não sobrou nada para mim, então tá bom. Mas deixa eu te dizer, se é com a esposa, então também tem a ver com o esposo. Se também foi liberado algo para a esposa e para a criança, também com o esposo tem que ser liberado algo, porque é 2 em uma carne só. Espera aí, missionária, mas você vem com essa palavra numa vigília, você vai entender agora. O anjo aparece, a mulher olha para aquele homem, para aquele ser, e volta rapidamente ao encontro do marido e diz: ele voltou, ele apareceu de novo. E o homem chega com diligência diante do anjo e ele diz: foi tu que apareceu a esta mulher, para não errar o endereço. E ele confirma: sim, fui eu. É verdade tudo sim, então que se cumpra. Olha a responsabilidade. Então eu estou ligado, eu estou concordando. Tem comunhão, tem aliança. Eu concordo com isso que vai ser gerado.
Eu assino embaixo, mediante o que foi proposto para ela, para a minha casa. Então que se cumpra todas as tuas palavras. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como será o modo de viver e o serviço do menino? Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, pergunta para ela se você sente liberdade para fazer isso. Fala para ele, fala para ela, como será? Não, está muito fraco para esse tanto de gente que está aqui, me ajuda a pregar no nome de Jesus. Olha para ele e diga, como será o modo de viver e o serviço do menino? A tipologia desse negócio todo aqui é: a esposa de Manoá é a representatividade da igreja. Uma igreja que era estéril, mas mediante a visitação do anjo, ela começa a gerar. Enquanto Jesus Cristo não se manifestou, não houve igreja do céu sobre a terra. Existia uma religiosidade, mas quando manifestou o Filho, eis que uma igreja ressurgiu. A tipologia aqui da esposa de Manoá é a igreja. E é por isso que o anjo vai dizer, tu vai gerar. Até agora é estéril, mas a partir de agora tu vai gerar. E porque tu vai gerar, não vai comer qualquer coisa. E o problema é que a gente não tem cuidado de distribuir para a igreja um alimento sadio. A gente não se preocupa em dar um alimento que traga substância. Quando você chega no restaurante para comer, a primeira coisa que lhe é apresentado é o cardápio, sim ou não? E ali você vai selecionar o que você vai comer e beber, não é verdade? E nesses últimos tempos parece que e eu não vou pedir licença nem desculpa. Eu vou ser muito fiel naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para esta noite. O problema é que a gente está... Ele não me conhece, né? Oh, glória! O problema é que a gente está assim, com um cardápio bem selecionado. É um cardápio bem vasto, mas o alimento fraco. É pregador atropelando um ao outro. É cantor atropelando um ao outro. Aí o Senhor está dizendo, cuidado para não ingerir comida imunda. Não é eu não, é o texto. Cuidado para não beber bebida forte, porque aquilo que você irá gerar é nazireu de Deus, é separado de Deus, é escolhido de Deus. E o que a igreja está gerando é um povo escolhido, é um povo santo, é alguém que o Senhor vai usar para libertar da mão do inimigo. Quem é mãe aí, levanta a mão assim para me saber. Eu sou mãe de duas meninas. A minha caçula vai fazer 24 anos agora, dia 2 de dezembro. E a minha mais velha fez 26 agora, dia 18 de junho. Sou vó de 2 rapazinhos. Um netinho de 7 e um netinho que tem 9 meses. O Arthur e o Felipe. Minha filha Micaela, a mais velha, e a mais nova, a Maria Jordana. Então eu posso falar com propriedade, porque já fui mãe. Tudo aquilo que a gente ingere, seja de bom, seja de ruim, vai ser transferido para o feto, sim ou não? Para a criança. Tudo que a igreja ingere, seja bom ou seja ruim,
vai ser transferido para os filhos. Você não está entendendo, né? Tem problema da glória a Deus não. O pastor Abigail, o filho não vai brigar com ninguém. Porque ele é homem de Deus, ele sabe quando Deus está falando. Oh, glória. A gente que é mãe tem um cuidado. Só que o texto não atribui uma responsabilidade só para a mãe. Mas também atribui uma responsabilidade para o pai. E aí o caldo fica mais grosso. Aí tem gente que fala assim, ah não, pregadora, ah não, missionária. Tu não prega chave? Quem disse que eu não prego chave? Eu prego chave de fenda, chave inglesa, tem um bornal que tem tudo isso. Tem hora que Jeová aperta o parafuso e nem coloca um óleozinho para dar uma amenizada, vai ringindo mesmo, mas você vai dando glória a Deus também. Porque o recado que eu recebi, o convite que eu recebi, que era para pregar para uma liderança. Então não tem como falar de uma forma diferente, porque você já tem um lombo grosso. Porque se fosse para falar de papinha de neném, né? Mas não, dá glória a Deus misturado com aleluia. Porque isso é cuidado de Deus para a tua vida. Aquilo que não é remédio hoje para você é vacina amanhã. Oh, glória. Só que o texto não atribui uma responsabilidade só à igreja, que tem que ter o cuidado de dar o alimento para aqueles que serão gerados dentro dela. O pai agora se manifesta. Como que será o modo de viver do menino e o serviço que ele irá desempenhar? Isso é a função do pastor. Tem pastor aqui? Tem pastor aqui? Eu vou perguntar de novo, tem pastor aqui? Tem pastor aqui? Tem uma responsabilidade que é sobre os teus ombros e essa não pode ser transferida a ninguém. A instrução é para a igreja, sim, mas também tem instrução para quem está à frente da igreja. Como será o modo de viver do menino e o serviço? Aí pastor pega o microfone e vai dar instrução como é que você tem que viver como filho. Aí faz bico. Aí faz caras e bocas. Aí não quer aceitar a instrução do pai. Mas tem uma instrução. O pai perguntou porque ele sabe que naquele grande dia é responsabilidade dele apresentar o que foi gerado na igreja. Dói, mas fala. Tá difícil, mas prega. Não querem ouvir, mas tem uma responsabilidade que está sobre os teus ombros. Missionária, mas é século 21, mas a minha Bíblia ainda aponta só para um destino: o céu, o céu, o céu. Não tem outro caminho. Como que será o serviço do menino? Aí quando há revisão de setor acerca do trabalho que é desempenhado mediante os obreiros, aí arruma a casa só quando o pastor está vindo para fazer a averiguação. Alguém está entendendo? Pode se ajeitar na cadeira aí. Eu sou daquele tipo de pregadora, a pastora Abigail, que eu sou curada. Eu não preciso de respaldo lá para saber que Deus está falando aqui. Quando há silêncio lá, que eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Vamos arrumar a casa, porque está vindo alguém para averiguar se está tudo certo. Aí vamos arrumar a ata, aí vamos arrumar o caixa, aí vamos... Vamos mostrar serviço. Mas o serviço não é só na hora. Não é só na reunião de obreiro, não.
Não, o serviço é diariamente. O serviço é constantemente. É rotineiro, é corriqueiro, é esse tipo de serviço. E como será o modo de viver do menino? Aí tem instrução dizendo para você como viver como crente. E eu não estou falando acerca de uso e costume. Eu estou falando acerca de quem está inserido na palavra como filho, como servo, como homem de Deus, como mulher de Deus, que foi separado no ventre para exercer um ofício específico para que o céu seja glorificado sobre a terra. Porque está assim, eu não estou aqui, não, eu numa vigília, eu entendo, mas eu quero ser fiel à palavra. Eu quero ser fiel à revelação que o Espírito Santo de Deus me trouxe para essa noite. Você pode dizer um amém por isso? Aí você olha, já foi falado isso aqui. As pessoas estão vivendo um conflito muito grande, porque você olha e você pensa, mas o comportamento de fulano não condiz com a fé que ele diz professar. Ah, mas a palavra de fulano não condiz com o chamado que ele tem. Ei, mas o comportamento e a verbalização que ele diz que ele posta ser, não está condizente à palavra que ele diz acreditar. Como será o modo de viver dele? Porque eu quero ter o cuidado de ensinar corretamente. Porque eu quero ter o cuidado de ensinar a vocação do serviço. Porque quando crescer não irá se perder. Só que daí a Bíblia diz, no verso de número 24. Quando ela concebe e tem um menino. A Bíblia diz que depois que ela alimenta o menino, que ela tem cuidado com o gerar, e o menino nasce, o pai agora vai instruir o menino, como que se dará o serviço e como será o comportamento dele. Só que o texto diz no versículo C, na parte C do versículo número 24, e o menino cresceu. E aí é um problema muito grande, porque quando está na barriga, tem jeito. A gente separa o que a gente pode dar de comer. A gente seleciona o que o menino vai comer, o que a criança vai comer. Nasceu, até uma determinada idade, a gente tem o cuidado de instruir no caminho que de fato deve trilhar. O comportamento a gente vai policiando, a gente vai vigiando. E aí o modo de serviço também a gente vai ensinando. Mas o problema é que quando cresce, quando criança tem jeito, a gente coloca na boca o que quer, coloca a roupa que quer, coloca o calçado que quer. Mas quando cresce, começa a ter a autonomia sobre si. E o problema maior está aí quando nós achamos que somos, porque crescemos. O problema não, quando a gente é criança, quando a gente é novo convertido, é bom demais. Tudo é festa. Está apanhando e dando glória a Deus. Está exortando e está dando glória a Deus. Está dando trabalho e está dando glória a Deus. Está instruindo, está chamando para trabalhar na porta, está dando glória a Deus. Não, tem que ficar no estacionamento, glória a Deus. Tem que ir para a cantina, glória a Deus. Não importa o tipo de serviço, a gente vai glorificando a Deus. Mas o problema é quando cresce. Quando ainda não desenvolveu uma estatura atingível no nível que a gente quer chegar, a gente aceita qualquer trabalho, a gente prega em qualquer culto, a gente vem para consagração, a gente faz qualquer coisa, mas o problema é quando cresce. Cresceu é assim, hoje não. Não precisa de contar comigo que eu já fiz compromisso de fazer uma viagem esse final de semana. Não adianta eu mandar mensagem pelo WhatsApp, porque esse negócio de reunião comigo não tem. Tem que olhar na minha agenda para ver se eu posso atender a autoridade máxima. Cresceu. Fala comigo. Cresceu.
uma água, pelo amor de Deus, amor. Cresceu, oh meu Deus. Não vi, perdão, pastor. Você pode glorificar Jesus para mim beber água? Para mim não perder o raciocínio, repita, cresceu. E quando cresce é um problema. Ganha autonomia. A voz engrossa. O templo enlarguece. Tem gente que não é mais congregação, virou catedral. Não, você pode glorificar. Se for para ele, se for para ele, enche o pulmão e dá glória a Deus misturado com aleluia, com graça, com força, porque se for para ele, pode dar glória a Deus misturado com aleluia. Não é qualquer tipo de sapato que calça mais. Não adianta que esse negócio de falar assim que é missionário, que vai engolindo qualquer coisa, que não. Antigamente, qualquer coisa do bazar servia. Hoje, antes, né? Eu não vou falar antigamente, parece que eu estou muito velha, né? Não, peraí. Quando o Senhor me chamou, sabe o que eu fazia? Eu pegava, eu naquela benção, né? Ô, glória, hoje a gente está na benção, irmão. Tem gente que não está entendendo, eu estou dizendo que hoje a gente está na benção. Teve uma época na minha vida, no início da caminhada, que o sapato vinha um número maior. Sabe o que eu fazia? Pergunta para mim, o que, missionária? Ah, não, vou responder desse jeito. Não, você está numa vigília, você está onde? Pergunta para mim, o que, missionária? Papel higiênico. Embolava o rolo de papel higiênico, colocava dentro do sapato e vinha para o culto, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Hoje a gente quer escolher a marca do sapato, o estilo do sapato. Cresceu, ficou enjoado. Cresceu não é. Seleciona o carro. Aí vem para a festa e fala assim, de novo essa farofa. De novo esse macarrão, de novo isso. Cresceu. Aí sabe o que acontece? Sansão cresceu. E quando ele cresce agora, ele esquece um pouco das instruções do pai e da mãe. Aí sabe o que ele quer fazer? Cresceu, atingiu a idade de se casar. E agora ele quer uma esposa. Dentro do meio de seus irmãos, de suas irmãs ali, do povo dele, não tinha nenhuma mulher. Então ele agora se interessa por uma filisteia. Quer fazer aliança com pessoas que o Senhor não quer que faça. Porque cresceu, acha que pode sair por aí fazendo aliança com quem ele acha que deve fazer. Da maneira que ele acha que deve ser. Aí na caminhada para a aliança, ele vê um leão e tem um favo de mel. E aí ele chega na casa da moça, fazendo-se de metido. Você já viu quem é escolhido quando quer fazer de conta que é engraçado? Você já viu aquele negócio que é de quem é profeta e de repente quer mudar o vocabulário para agradar o povo? Sabe aquela pessoa que Deus tem zelo pela palavra, a palavra dele e dela não cai por terra, mas aí chega diante de pessoas que não tem nada a ver com a sua aliança, que não tem nada a ver com a tua gente, com o teu povo, aí quer fazer graça para se sentir inserido no contexto. Foi assim que Sansão chegou, fazendo enigma, contando piadinha, com aquilo que viu na estrada. Ele não entendeu que o leão e o favo de mel dentro do esqueleto do leão era um aviso de Deus, era o Senhor sinalizando para ele, cuidado com essa aliança, cuidado com esse caminho. Ei, é o Senhor dizendo, tu és nazireu meu, tu és separado meu. Mas ele olha para aquilo, ele não se atém àquilo, ele continua, e quando chega lá, ele faz piada com o sinal de Deus. Toda a revelação da palavra. Mas aí vem a mulher, seduz.
lança ali um charme, houve um negócio ali, ele revela o segredo, e ele toma prejuízo com aquela piadinha que ele elaborou naquele dia. Ele se enfurece, porque ele fica frustrado. Ei, você quer saber de uma? Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque está fazendo piada com aquilo que Deus te deu. Ele se frustra a ponto dele pegar raposas e amarrar na cauda da raposa tochas e lançar na lavoura dos filisteus. Aí a gente frustrado começa a dar prejuízo para os outros. Começa a dar prejuízo para quem está perto da gente. Aí você fala assim, mas fulano é tão santo, mas ele tem tido tanto prejuízo. Será por quê? Não precisa de eu dizer. Não bastando isso, em uma certa feita, para me resumir aqui, ele vai se engraçar por uma mulher com uma prostituta. Dalila, você conhece a história. Ele visita uma vez, ele visita duas vezes, ele visita a terceira e assim sucessivamente. Só que o problema é o seguinte, quando eu brinco com o pecado e não tenho consequência, eu acho que eu posso continuar brincando com o pecado. Eu fiz uma vez, não teve consequência, ninguém viu, não, esse negócio. A gente começa a desacreditar daquilo que está escrito. A gente começa a desacreditar porque a gente cresce, a gente fala assim, para que isso? Para quê? Não, para que se importar? Não, esse negócio, não, isso aí é de antigamente. Isso aí é costume antigo. Só que a Bíblia diz que algum tipo de conversações que corrompe os bons costumes. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Vai uma, vai duas, vai três, e aí não aconteceu nada, e continua, e voltando para casa, diante do pai, diante da mãe. Agora eu vou trazer para a simbologia que eu disse, diante da igreja, diante do pastor. Mas ninguém viu, ninguém falou, ninguém tirou foto, ninguém gravou, ninguém trouxe o recado, então eu vou fazer de conta que está tudo bem, porque acha que cresceu, pode fazer o que bem lhe apraz. Só que ele tinha um segredo. Fala comigo o segredo. Não, eu não ouvi falar segredo. Não sabia ele que aquela mulher tinha sido paga para descobrir o seu segredo. A força que ele tinha. Porque por mais que anda se exibindo, porque por mais que anda fazendo piadinha, ainda tem uma força vindo de Deus sobre ele. Por mais que ele tenha crescido, ainda existe uma força de Deus que está sobre ele. Por mais que ele já está namorando com o pecado, que ela está namorando com o pecado, ainda existe uma força de Deus que está sobre ele. E alguém quer descobrir de onde vem essa força. Porque quando está namorando com o pecado ainda vai. Porque quando está contando piadinha ainda vai. Porque quando está batendo no peito dizendo que é ainda vai. Mas quando descobre o teu segredo. E tem gente que é paga para descobrir o teu segredo e você não está entendendo. Tem gente que está perto de você querendo descobrir aonde é que é o seu segredo. Não está entendendo essa força, porque de tantas coisas, mas você continua. Eu já poderia ter desistido, já até namorou, os olhos já está seduzido, mas não arredou o pé. Aí tem gente que diz, não adianta só olhar, não adianta só falar, não é só o comportamento. Temos que derrubar, descobrindo o segredo. Paga a prostituta. Em um dos encontros, ela seduz ele, você conhece a história. E ele revela o segredo. Mas bem na verdade, não é que nos cabelos dele estava o segredo, mas na obediência em não passar navalha no cabelo que estava o segredo. Aí alguém está dizendo, mas
Para que você se portar assim? Não é por causa do tipo do corte do teu cabelo, não é por causa do tipo da tua roupa, mas é em obedecer a forma que Deus te chamou para exercer o propósito dele, que está a tua força. Tem gente que fala assim para mim: para que você usa esse coque? Você parece mais velha quando está com esse coque. Para que parece general? Você prega muito bravo, você prega muito duro. Ainda põe o coque. Aí eu falo assim: mãe, eu não sei que mistério que é, mas eu sinto bem em usar o meu coque. Aí eu já ouvi tantas coisas acerca do coque. E aí tem gente que fala assim pra mim assim: tá parecendo aquelas assembleianas de antigamente. Eu falo: que bom que eu tenho referência no passado e continuo de pé com essa referência no presente. Um dia eu quis mudar, pastor, o jeito de pregar. Eu queria... Pastor Elias, eu quis mudar. Eu falei: não, aí o Senhor falou, aí eu montei um esboço. Queria pregar igual esse homem pregou aqui, né? Na elegância, no sentido do homem de Deus, com todo respeito, viu, pastor Luiz Carlos? É Luiz Carlos, né? Mas Deus me toma de uma forma, e eu quando me derramo sem reserva. Deus precisa disso? Não, mas eu preciso. Aí alguém está querendo roubar o teu segredo. Por que ela se mantém de pé? Por que ele está de pé? Olha para quem está do teu lado, fala para ele, fala para ela: por causa do teu segredo. Tu tem um segredo. Cortaram-lhe o cabelo. Descobriu o segredo, ficou nas mãos dos filisteus. Agora como bobo da corte. Levaram ele, pastor, e conduziu ele para onde eles queriam. Fez ele de marionete. Pastor Abigail, eu vou falar um negócio aqui, só não me interprete mal não, tá? No nome do Senhor Jesus. Escute isso, grave isso. Cuidado para não brincar com o que é santo, porque quem brinca com o que é santo fica cego e careca. Mas careca no sentido das tranças de Sansão ter sido cortada. Ficou como o bobo da corte. Você está rindo porque não é você. Ficou como o bobo da corte. Conduziram ele para onde eles queriam. Aí de repente, o texto bíblico nos diz que Sansão começa a lembrar das instruções passadas. O problema é que a gente lembra, e eu já estou caminhando para o encerramento, o problema é que a gente lembra do passado só na hora que a gente perde no presente aquilo que adquirimos no passado. Ele agora está com pés e mãos atadas, furaram-lhe os olhos, e a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Só que quando ele está nessa situação, a Bíblia diz que ele começa a clamar ao Senhor por uma oportunidade. Está na mão dos inimigos, perdeu os olhos, a visão, cortaram-lhe os cabelos, mas a sua consciência ainda não foi roubada. Podem lhe tirar tudo, mas não deixe que o inimigo roube a sua mente. Não deixe que o inimigo roube a sua consciência acerca de quem você é diante dele. Não deixe que o inimigo roube aquilo que o Senhor um dia projetou acerca de quem você é diante dele. Antes mesmo de você vir ao mundo, já existia uma instrução sobre quem você seria, sobre o que você executaria. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Cortaram-lhe o cabelo, furaram-lhe os olhos, mas não roubaram-lhe a mente. Naquele momento ele caiu em si. Fala comigo: sempre há uma oportunidade.
Aí ele olha para um dos moços que está conduzindo ele, pede para levar ele, conduzir ele a um lugar estratégico. E a Bíblia diz que ele é colocado, se posicionado em um lugar estratégico, onde que ficava a coluna do lugar da onde todos estavam. E ali ele clama ao Senhor em oração. E pede ao Senhor uma oportunidade, ainda que seja a última, mas eu peço uma oportunidade, para que eu me vingue dos meus inimigos. A Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que em sua vida. Eu vou repetir. O texto bíblico diz que na morte de Sansão, ele matou mais inimigo do que quando ele estava em vida. O que é isso, missionária? Eu vou simplificar para você entender o que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Se na tua presença você fez, na sua ausência o teu legado tem que valer muito mais daquilo que você executou quando estava vivo. Espera aí, missionário, você está dizendo que a gente vai morrer? Não, isso é um sentido literal. Eu estou me referindo que quando você já não estiver nessa igreja, for transferido para outra igreja, o que você deixou tem que valer muito mais do que a tua presença no tempo do teu serviço. Eu não estou entendendo, então deixa eu repetir para você. Quando houver um morrer, vai haver um reboliço, pastor. Vai haver um reboliço. E assim diz o Senhor, não questione, mas a tua ausência tem que valer mais do que a tua presença. Não questione, porque a tua ausência tem que valer mais do que a tua presença. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Eu vejo que haverá mudança. E não é só pelo que aconteceu, não. É porque há uma necessidade da parte de Deus de algum reboliço acontecer no campo. Não é para que você venha ter prejuízo. Pelo contrário, é para que o nome dele seja glorificado. É livramento de Deus para a tua vida. É o Senhor lhe poupando de constrangimento. É o Senhor lhe poupando de ser perseguido. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Coloca a mão no seu coração. Deus, com temor e tremor, Senhor, eu entreguei essa palavra. O Senhor conhece a tua igreja. E aqui eu estou, Senhor, diante do teu povo. E no teu nome, Senhor, eu profetizo que haverá, Senhor Jesus, mudança de comportamento. Haverá mudança de concepção acerca de quem eles são diante de ti. Porque alguém adentrou aqui para cumprir um protocolo. Porque alguém adentrou, e eu vou ser muito fiel que o Espírito de Deus está me revelando. Alguém adentrou aqui, Senhor, simplesmente por vir, mas o Senhor o trouxe aqui. O Senhor a trouxe aqui para relembrá-lo, para relembrá-la, que ela é uma nazireu de Deus, que ele é um nazireu de Deus, que existe um propósito sobre a vida dele, que existe um propósito do Senhor sobre a vida dela. E que nada se perca, Pai, nessa trajetória, nessa caminhada. E que teus filhos saiam daqui, Senhor, carregados de temor e tremor, mediante o que foi ministrado desde o primeiro momento que aqui chegamos. Pai, mediante tudo que foi executado aqui, porque tudo que foi elaborado aqui foi o teu Espírito Santo que fez. Um dia questionaram Jesus e questionaram João.
Ele está pregando a mesma palavra, Cretim. Mas aquele homem tinha uma espiritualidade tão grande que ele diz: ei, se os céus não atribuir alguma coisa ao homem, o homem não poderá fazer nada. E é o teu Espírito, Senhor, que está fazendo. Visita este homem agora, visita essa mulher agora, Senhor. Cura onde houver necessidade de cura, traga cura para a alma. Esse que está frustrado, chateado, esse que diz que é só esse ano, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Ei, o Senhor diz: continua, 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 continua. Essa mulher que está cansada e está dizendo: parece que tudo que eu gero não produz, parece que gero, mas não dá em nada. O Senhor hoje coloca fertilidade, o Senhor coloca adubo, o Senhor coloca remédio. E aquilo que ela gerar, Senhor, vai dar frutos e frutos bons para a glória do teu santo nome. Eu profetizo toda sorte de bênção, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura, eu profetizo a bênção, eu profetizo, Senhor, transformação, eu profetizo mudança de vida, no nome de Jesus. Se você concorda e recebe, diga: eu tomo posse. Eu tomo posse da minha vitória, da minha vitória, da minha bênção, da minha bênção, do meu milagre, no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas, Jesus. Deus abençoe.